Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Deus. O texto que o Senhor me deu nessa noite para estar trazendo à igreja, uma meditação, encontra-se no livro do evangelista Marcos, no capítulo 2. Eu quero estar lendo do versículo 1 até o 5. Louvado seja o nome do Senhor. Quem veio em busca de uma bênção nessa noite? Amém? Quem tem sido bênção? Você tem sido bênção? Porque é isso que nós iremos tratar nessa noite. Ser bênção para os nossos amigos, ser bênção para os nossos familiares, ser bênção para as pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra, de ouvir de Jesus, ser bênção para a nossa comunidade, para a nossa igreja, ser bênção no reino de Deus. Amém? Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ficarei com a oração do pastor, já estamos abençoados por ela. Amados, sem sombra de dúvidas, um dos relatos mais impactantes na palavra do Senhor é a cura do paralítico de Cafarnaum. Este episódio não apenas revela o poder e a compaixão de Jesus, mas também nos ensina sobre fé, nos ensina sobre amor, persistência, renúncia e também da manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Esse texto que nós lemos, ele narra um episódio que aconteceu ali na cidade de Cafarnaum, onde o texto diz que Jesus já estava ali naquela cidade, estava em uma casa. Jesus, nós sabíamos que Jesus ia de cidade em cidade, anunciando a palavra. E todas as vezes que Jesus chegava em determinado lugar, juntava-se pessoas, multidões se aproximavam de onde Jesus estava para ouvir. Muitas pessoas iam por causa dos milagres, outras porque gostavam de ouvir Jesus, outras porque gostavam de receber algo de Jesus, ser beneficiado de alguma maneira. E existiam aqueles fariseus, aqueles religiosos que estavam ali para apontar um erro, para crucificar, para apontar o erro possível de Jesus. Nós sabemos que neste período, neste tempo, era muito comum essas enfermidades, aleijados, coxos e mancos. Normalmente, essas pessoas que portavam essas deficiências, essas enfermidades, eram pessoas muito pobres, pessoas que não tinham recursos, pessoas que não tinham uma forma de chegar aos médicos. Eram pessoas à margem da sociedade. E eram pessoas que necessitavam de uma intervenção divina. A história vai falar que, nesse episódio, Jesus estava em uma casa. E quando os moradores locais ficaram sabendo que Jesus estava ali, então todos foram para lá. Juntaram-se muitas pessoas
de modo que a casa se encheu, de modo que as pessoas ficaram em volta da casa que não tinha lugar. E Jesus começou a anunciar a palavra. O texto também vai falar, queridos, que nesse momento estava um homem que estava paralítico. O interessante é que surge aqui 4 pessoas, ou seja, 4 amigos que fizeram de tudo, exerceram a sua fé para levar o paralítico até Jesus. E é isso que eu quero focar nessa noite. Eu não quero falar propriamente do milagre que aconteceu, eu não quero focar no que Jesus realizou, mas eu quero dar ênfase, eu quero chamar a atenção da igreja para a atitude, para a fé daqueles homens, de ter conduzido o seu amigo até Jesus. Nós sabemos que havia uma multidão, certamente eles tentaram, de alguma forma, tentar levar aquele paralítico, porque estava em um leito, em uma maca, tentaram levar pela porta, provavelmente não conseguiu por conta da multidão. Eram muitas pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, eram muitas pessoas que estavam em busca de um milagre, em busca de uma restauração, em busca de uma cura. Então, aqueles amigos tiveram a atitude, a fé de não desistir. Provavelmente eles tentaram de alguma forma tentar introduzir pela janela, por alguma janela, e também não teve êxito devido àquela grande quantidade de pessoas. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo algo que me chama muita atenção, que muitas vezes é preciso renunciar. Muitas vezes é preciso renunciar às nossas vidas, renunciar ao nosso tempo em favor do próximo. E foi isso que aqueles homens fizeram. Eles não mediram esforços. Eles acreditavam tanto que Jesus era capaz de curar aquele paralítico, que eles não mediram esforços. Eles fizeram de tudo para levar aquele paralítico até Jesus. Como havia muitas pessoas, a estratégia que eles teve foi de levar aquele paralítico pelo telhado. O texto vai nos dizer que ele destelha totalmente aquela casa e desce a maca até aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A fé daqueles homens, amados, ela moveu o coração de Jesus. A atitude que aqueles homens tiveram tocou o coração de Jesus. Diante da fé demonstrada pelos amigos do paralítico, Jesus não apenas reconheceu sua confiança, mas também respondeu o seu clamor. Ele viu a fé deles e imediatamente agiu em resposta, mostrando seu amor e compaixão pela humanidade sofredora. Amados, isso nos leva a entender que Jesus ele está atento à nossa fé. E que Jesus opera mediante a minha e a tua fé. Ele é capaz de agir poderosamente em resposta às nossas súplicas. Grande Deus. Muitas vezes nós limitamos Deus, queridos. Muitas vezes nós achamos que para ver o manifestar de Deus, a igreja precisa estar lotada, precisamos estar em um templo grande, cheio de pessoas, para ver o movimento, para ver o agir de Deus acontecendo na vida de fulano, na vida de cicrano. Eu quero te dizer algo. Deus ele não precisa de uma igreja grande, com inúmeras pessoas vazias da presença dele. Sabe o que Deus quer? É que mesmo que seja uma igreja pequena, mas que tenham pessoas cheias da presença dele, cheias do Espírito Santo dele, que tenha compromisso com o reino, que tenha compromisso
com Ele, que pague um preço em oração, que leve a palavra aos necessitados. Amados, nós fomos alcançados por Jesus com um propósito. E o propósito é adorar Ele, é viver uma vida de intimidade, de entrega, de busca, sendo canal de bênção para outras pessoas. Talvez você pode dizer: ah, meu irmão, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas você pode orar, você pode interceder, você pode pagar um preço pela vida do seu irmão, do seu vizinho, do seu familiar, que está distante do Senhor. Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui, um dia nós fomos alcançados por Deus através de alguém. Alguém pregou o Evangelho para nós. Muitos de nós fomos alcançados. Muitos de nós estávamos perdidos. Estávamos em um sono profundo. Muitos de nós estávamos mortos espiritualmente. Queridos, eu quero falar da minha vida. Um dia eu me encontrei nessa situação. Eu estava perdido, não conhecia Jesus, vivi uma vida de pecado. E teve pessoas, teve amigos que pagaram preço pela minha vida. Antes de conhecer Jesus, amados, eu vivi uma vida distante de Deus. E acredite, muitas pessoas, quando vinham falar do Evangelho, quando vinham falar do amor de Jesus para mim, muitas vezes a palavra entrava pelo um ouvido e saía pelo outro. Eu não sentia nada, eu estava vazio. A palavra não me tocava. Mas essas pessoas não desistiram. Essas pessoas não desistiram de mim. Talvez você tenha falado: ah, já falei do amor de Jesus, mas aquela pessoa não quer nada com a vida. Ela não quer aceitar. Continue, queridos. Não desista. Na minha infância eu acompanhei o meu pai. Eu ia aos bares buscar nos bares, basicamente toda semana. Então eu cresci a minha infância indo buscar o meu pai nos bares. Então o meu contato com o álcool foi muito cedo. Aos 11 anos eu comecei a ingerir bebida alcoólica. E acredite, aos 13 anos, em uma disputa com um colega para ver quem bebia mais, eu dei o meu primeiro coma alcoólico. Fiquei 3 dias impossibilitado de fazer qualquer tipo de coisa, somente na cama, sendo ajudado pela minha mãe. E você pode pensar, depois disso ele parou. Não, queridos, normalmente quem está nessa situação não para. E eu continuei a minha adolescência praticando coisas que o Senhor não agradava. Estava totalmente distante do Senhor. Mas o Senhor, Ele tinha um plano na minha vida. E eu encontrei pessoas, amigos, que puderam pagar um preço de oração. Quando as palavras não atingiam meu coração, eles começaram a orar. E por que eu sei disso? Porque o meu primeiro contato com o Senhor, o meu primeiro contato com o Espírito Santo, eu senti algo tremendo. Foi um culto e o Senhor falou ao meu coração. O Senhor falou toda a minha vida. O Espírito Santo ministrou toda a minha vida naquele culto. Sabe aquela alegria, aquela vontade de chorar e ao mesmo tempo uma alegria que você não sabe como expressar. Eu estava me sentindo daquela maneira. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas, queridos, eu estava tão preso ao mundo, que quando o pastor, ele chegou para mim e perguntou se eu queria entregar a minha vida a Jesus, eu ainda não consegui, de fato, me desprender do mundo. Meu amigo que estava do lado, ele disse assim, o que você sentiu hoje é apenas uma fração daquilo que Deus tem para a tua vida. Ele tem muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. E não demorou muito, queridos. No próximo culto que eu estive naquela igreja, o Espírito Santo me tomou de tal forma que eu não aguentei. E eu me entreguei ao Senhor. E de lá para cá, eu continuo nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor tinha um plano na minha vida. Por causa da oração de alguns que não desistiram, a misericórdia de Deus me alcançou, amados. Normalmente, o cristão, ele vive de altos e baixos. Inclusive eu já tive, muitas vezes assim, cristão, tem horas que está bem, outra hora já não está. Isso é devido à falta de busca. Quando nós não buscamos ao Senhor, nós corremos esse risco de estar muitas vezes lá embaixo. Não tem vontade de vir ao culto, não sente forças para orar, para buscar. Isso é um perigo enorme, amados, quando nós não buscamos ao Senhor. Mas eu não desisti do Senhor, mesmo fraco, mesmo muitas vezes em altos e baixos, eu continuei. E eu entendi que se eu quiser intimidade com o Senhor, eu teria que buscar, eu teria que ir à fonte, eu teria que pagar um preço. E muitas vezes o cristão, ele não quer pagar esse preço. Muitas vezes nós queremos ficar no comodismo. Vir uma vez no culto tá bom. O restante da semana, minha vida, vou tocar da forma que eu quiser. Não, amados. O evangelho genuíno de Cristo é renúncia. Enquanto nós estivermos neste corpo corruptível, há uma luta constante entre o espírito e a carne. E aquele a qual nós alimentarmos mais, esse vai estar mais forte em nossas vidas. Se nós alimentarmos o nosso espírito vai estar forte. Mas se nós alimentarmos a nossa carne, ela vai nos dominar. Ela vai nos dominar a tal ponto que nós não vamos ter força para orar. Nós não vamos ter intimidade com o Senhor. E isso é triste, amados. Sejamos nós, queridos, pessoas que Deus possa contar. Sejamos nós instrumentos nas mãos do Senhor e deixamos ser usados por Ele. Temos que nos colocar na brecha. Fomos alcançados pela graça, mas não foi de graça. Jesus, ele pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Um preço que homem nenhum na terra seria capaz de pagar, porque não havia justo algum sobre a terra. E Jesus, por amor a mim e por amor a ti, ele pagou um alto preço. Para viver esse evangelho, amados, é preciso ter renúncia. É preciso pagar um preço. Renunciar às nossas próprias vontades, nossos desejos, colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. E quando eu digo colocar em primeiro lugar em nossas vidas, é em todas as áreas. Não basta apenas ser em uma área. Não, Jesus, ele quer ser o primeiro em todas as áreas. Quando nós, de fato, buscarmos ao Senhor e colocar Ele no centro da nossa vontade, as demais coisas Ele vai acrescentar em nossas vidas, como Ele tem feito na vida dos seus. O próprio Jesus, ele diz em sua palavra que aquele que ama pai, mãe, esposa, filhos, irmãos ou até a própria vida mais do que a dele, não pode ser discípulo dele. Se nós queremos ser discípulo do Senhor,
nós temos que amar a Ele mais do que todas as coisas, mais do que a nossa própria vida, mais do que a nossa família. Temos que viver uma vida que agrade a Ele. Que possamos, amados, ser cristãos genuínos, homens e mulheres de fé. Que tenhamos compromisso com o Senhor, cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. Nós fomos alcançados para alcançar vidas para o Senhor. Cada um de nós, amados, temos um propósito para o qual o Senhor nos designou. Então não deixe de falar do amor de Jesus. Ore pelo teu parente, ore pela tua família, pelos teus vizinhos. Não desista. Ainda que você ache que as palavras não estão surgindo efeito, mas fale, porque é o Espírito Santo que vai convencer. Muitas vezes nós queremos converter as pessoas, né, pela força, mas nós não conseguimos, amados. É o Espírito Santo, é papel do Espírito Santo convencer. Nosso papel é falar de Jesus, é falar do amor, porque Jesus ele cura, Jesus ele transforma, Jesus ele liberta, mas principalmente Jesus ele salva. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, por causa da fé daqueles 4 homens, Jesus não apenas curou o paralítico fisicamente, mas também lhe concedeu perdão dos pecados. Isso demonstra o poder divino de Jesus. Ele é o único que pode libertar. Ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode libertar do jugo do pecado e conceder vida eterna em sua presença. Aqueles amigos tiveram que demonstrar alguns atributos ou qualidades para conseguir levar o paralítico até Jesus. Eu quero falar do primeiro atributo, que foi a fé genuína em Jesus. Eles tinham tanta certeza que Jesus iria curar seu amigo, que seriam capazes de qualquer coisa para conseguir colocá-lo diante do Filho de Deus, e o fizeram. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 11, a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Um cristão genuíno, amados, deve sempre levar pessoas a Jesus, as pessoas que estão perecendo, até a presença de Jesus. Portanto, apresente seus amigos, apresente seus familiares, seus vizinhos a Jesus, e apresente Jesus a todos eles. Amém? O segundo atributo, queridos, ou a segunda qualidade daqueles homens foi o amor. Aqueles 4 amigos certamente nutriam uma grande estima pelo doente. Do contrário, não teriam feito tanto esforço para levar aquele paralítico até a Jesus, enfrentar toda aquela multidão, todo aquele obstáculo. Primeira João, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Um cristão genuíno, ele deve amar as pessoas, ele deve amar o seu próximo, não apenas de palavras, mas um amor que nos leva a estender a mão àqueles que sofrem, ter atitudes, ter ação, não somente levar uma palavra, mas ter ação. O terceiro atributo, queridos, foi a persistência daqueles homens. Eles tentaram entrar na casa pela porta, não conseguiram devido à multidão. Provavelmente tentaram também pela janela, também não conseguiu. Mesmo assim, eles não desistiram. Eles encontraram um meio pelo qual conseguiu levar aquele homem até Jesus. E levou pelo telhado. Portanto, se você não estiver conseguindo ajudar as pessoas de uma determinada maneira, não desista. Peça a Deus estratégias. Ore
interceda por ele, que no momento certo Deus vai agir, o milagre vai acontecer, amados. O quarto atributo, amados, é a renúncia. Falei aqui no início. Muitas vezes precisamos renunciar. Para atingir o alvo, aqueles amigos tiveram que renunciar ao seu tempo. Eles tiveram que renunciar talvez o seu descanso. Eles tiveram que renunciar os seus afazeres pessoais. Enfrentaram dificuldades, se sacrificaram para levar aquele homem até Jesus. E é isso que eu e você nós devemos fazer. Temos que renunciar às nossas vidas. Renunciar muitas vezes os nossos prazeres, as nossas vontades. O Evangelho de Cristo, amados, é simples e ao mesmo tempo ele é desafiador. Porque todos os dias temos que renunciar a algo em nossas vidas. Algo que muitas vezes nos afasta de Deus. E se nós queremos ter intimidade com Ele, precisamos renunciar. Precisamos pagar um preço. Em Mateus 16, no versículo 24, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus continua o mesmo. O Evangelho continua o mesmo. É um Evangelho de renúncia. É um Evangelho de pagar um preço pelas nossas vidas. Eu quero finalizar dizendo que essa história, a história do paralítico, ela nos lembra do poder, da compaixão e do amor de Jesus por aqueles que sofrem. Deus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, capaz de curar, perdoar e transformar vidas. Pela sua graça, que possamos ser instrumento, amados, nas mãos do Senhor e deixar ser usados por Ele, porque esse é o nosso papel como cristãos, viver uma vida de intimidade, de busca, de entrega. Amém? O Senhor quer que nós deixemos ser usados por Ele para alcançar vidas aqui nessa terra, para o Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra, em nome de Jesus, que nós possamos ser cristãos genuínos, que a cada dia possamos buscar o Senhor com intensidade, com entrega, pensando no próximo, levando este amor, esta palavra aos que necessitam. Amém? Que as palmas louvam o Senhor Jesus nessa noite.